Oi gente, tudo bem? Meu nome é Angela Zata, eu sou escritora e eu estava ausente do canal, eu sei disso. Mas aconteceu tanta coisa na minha vida nos últimos meses que realmente o YouTube foi a minha última preocupação. Mas agora que a gente está de volta, eu quero explicar para vocês que o canal vai passar por uma mudança bem pequenininha. A gente não vai falar mais sobre maternidade, só sobre maternidade, e vamos falar também sobre alguns outros pontos. Hoje, por exemplo, o nosso vídeo vai ter 3 dicas fundamentais sobre redação, e especificamente redação para livros. Pois bem, eu fiz uma enquete lá no Instagram e vocês me disseram que vocês gostariam de ter conteúdos de redação no YouTube. Eu também perguntei se vocês tinham a intenção de publicar um livro e vocês me disseram que sim, e que vocês gostariam de saber como publicar. Pois bem, antes de falar da publicação em si, eu quero dar essas 3 dicas fundamentais para a escrita, que é muito importante você preparar o seu público e você conhecer o seu público antes de editar o seu livro propriamente dito. O processo de escrita, ele requer muito estudo e muita dedicação. Então, se você tem dificuldades de seguir um padrão, ou se você tem dificuldades em seguir um ritmo na hora de produzir um conteúdo, eu te aconselho a primeiro trabalhar isso em você para depois se lançar na escrita de um livro. Seja para ficção ou para não ficção, todo autor vai precisar definir essas 3 coisas principais antes de escrever, porque isso vai ajudar muito em todo o processo. Vamos lá? Então a primeira dica é definir um tema para a sua escrita. Busque temas que você já tem algum conhecimento prévio e que você gosta de escrever, que você gosta de falar e que você já é meio que alguma autoridade no assunto no seu círculo de amigos. Por exemplo, o meu pai faz parte de um grupo de voluntariado chamado Lions e ele escreveria um livro maravilhoso sobre o Lions, caso ele fosse escrever. E eu tenho certeza absoluta que ele poderia fazer isso nas horas vagas, porque ia ser algo tão prazeroso que ele não ia perceber como um trabalho. Da mesma forma, a minha mãe trabalha muito e muito bem com redes sociais. Se ela for escrever um livro, mesmo que seja técnico, sobre o trabalho de gestão de mídia social, eu tenho certeza absoluta que ia ser tão divertido que ela também iria se dedicar a isso sem que isso fosse um fardo. A última coisa que você precisa na sua escrita é que ela seja um fardo para você. Se não tá legal, se não tá prazeroso, você deleta esse arquivo e começa um novo, com algum outro tema que você goste muito e que você seja capaz de falar sobre ele sem sentir que está falando, de uma forma natural, porque isso vai se refletir na sua escrita e na qualidade da sua escrita, isso é muito importante. Quando você define um tema, você também vai ter que definir um público-alvo para quem se destina o seu livro. Se nós fôssemos falar desses 2 exemplos que eu citei, o meu pai teria como público-alvo os outros membros do clube de Lions, ou então as pessoas que estão entrando no movimento. Por quê? Aí ele poderia apresentar todo o movimento, se esse for o tema dele. Vamos dizer, ele vai apresentar o movimento, ele vai falar sobre as campanhas, sobre as realizações, e aí a pessoa que está entrando consegue se inteirar do trabalho todo. Já se fosse a minha mãe, ela poderia focar nas agências, nos profissionais, nos alunos de publicidade e propaganda, de marketing, de administração, que de certa forma vão trabalhar com a gestão dessas mídias. Então são 2 públicos completamente distintos, com cabeças diferentes. Pode ser que a mesma pessoa vai ler o livro do meu pai e o livro da minha mãe, mas a proposta desses livros é diferente. Com um é para falar de um conteúdo técnico de trabalho, do outro é para falar de um conteúdo mais prazeroso, de voluntariado, de fazer o bem ao próximo. Então, você tem que ter definido quem é o público que vai ler o seu livro, porque aí você consegue adequar desde a linguagem até os exemplos, enfim, tudo que você vai colocar no interior do seu livro tem que ser algo com que esse público esteja familiarizado. O terceiro e último ponto, que é muito importante para escrever o seu livro, é saber o que é que esse teu público-alvo está consumindo. Eu comecei a escrever um livro com histórias de mulheres e eu queria que fosse lido pelas adolescentes. Então eu fui até uma livraria, várias livrarias, e fui ver o que é que estava nas prateleiras infanto-juvenis.
o que estava nas prateleiras que os adolescentes mais observavam. Eu aproveitei e fiquei reparando nas adolescentes que entravam na livraria, no que elas iam consumir, que tipo de capa elas mais gostavam, que tipo de livros elas compravam. Olhei estatísticas com os livros mais vendidos para esse público que eu queria atingir, e aí eu fui definindo as histórias, adequando a linguagem, adequando o que é que elas estão acostumadas a ler, aquilo que eu queria falar para elas, aquilo que eu acho que é importante que elas leiam. Então, para a gente recapitular e fechar esse vídeo, você vai começar a escrever o seu livro seguindo essas 3 dicas simples e bem básicas, que são definir o tema do seu livro, seja ele de ficção ou de não ficção, definir o seu público-alvo e pesquisar o que é que o seu público-alvo consome. Eu oriento que você anote tudo isso no papel e, se precisar, faça uma pesquisa realmente. Existem várias ferramentas gratuitas online para você fazer pesquisa e direcionar para essas pessoas que são o seu público-alvo. Se você tem dificuldade com as ferramentas online, use os stories, tanto do Facebook quanto do Instagram. Eles são ferramentas muito poderosas para conseguir chegar nas pessoas e obter feedbacks das pessoas. Não tenha medo de expor as suas ideias. E lembre-se, o seu livro é seu, ele não é de mais ninguém. Ninguém, por mais que alguém se aproprie da sua ideia, essa pessoa jamais vai conseguir escrever da forma como você vai. Quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta de fazer, colocando sentimento naquilo que faz, tudo fica muito mais fácil e mais prazeroso. E é isso que um livro tem que ser: fácil e prazeroso de escrever e também de ler. Um beijão e até a próxima!